escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho. Fala, turma, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Então, lembrando, nós estamos acompanhando a nossa revista da nossa fé. É preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências, ou alguém pode se machucar. Essa revista ela vai trabalhar sobre as ideologias que nós temos hoje em dia na nossa cultura, no nosso dia a dia, e que elas podem levar a gente a uma prática do nosso dia a dia, um pensamento e uma filosofia de vida, onde cedo ou tarde essa filosofia de vida, esse pensamento, essa ideologia pode fazer a gente tropeçar. Então vamos começar mais uma aula? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Agradeço porque nós temos essa oportunidade diante da escola dominical para debatermos sobre pensamentos, doutrinas e ideologias que entram na nossa cultura e nas nossas casas e contaminam a nossa mente. Agradeço pela oportunidade de podermos conversar sobre isso e peço que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar e perceber, muitas vezes, alguns atalhos e caminhos que nós acabamos adotando para viver uma vida com facilidades, mas que cedo ou tarde encontraremos obstáculos e buracos aonde podemos cair. Peço que o Teu Santo Espírito fale ao meu coração e ao coração de cada um que está assistindo essa aula. Em nome de Jesus, amém. Bom, turma, então assim, a revista ela vai trabalhar com vocês todas as ideologias e doutrinas que existem hoje em dia na nossa prática diária, no convívio com a sociedade, e que elas têm um objetivo, que é construir crenças, pensamentos que motivam a nossa prática diária e inclusive o nosso modo de viver. Então, todas essas ideologias que nós conversamos, seja o ateísmo, a espiritualidade da moda que nós conversamos, o gnosticismo, o hedonismo, né? E outras aulas que a gente assistiu, tá? O humanismo, né? Então, todas essas aulas, elas vão trabalhar com essa doutrina que foi trabalhada na aula e que ela busca o quê? Ela busca construir uma verdade, uma crença, aquilo que habita no seu coração como verdade e que direciona você, guia você para viver a sua vida no dia a dia. Então, essa doutrina, ela é um manual, um guia que te leva, que te direciona, que te conduz a viver a sua vida. Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre o pragmatismo, tá? Como o pragmatismo, ele constrói verdades na nossa vida, crenças que motivam as nossas atitudes no dia a dia. Vamos nessa? Então, é assim, hoje, diferentemente das outras aulas que eu faço um itinerário, tá? Eu só vou fazer a sequência dos slides para tentar ser o mais objetivo possível. Quem sabe o mais pragmático possível, ok? Então, olha só. Nesse primeiro slide que está aqui do meu lado, eu fiz uma história sobre o pragmatismo. Então, você pode observar que o pragmatismo, ele é produto, tá? Do início da racionalidade do ser humano. Lembra que a gente conversou lá atrás, na aula do velho humanismo, e que naquele momento onde aconteceu a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, nós tivemos um movimento que é o Renascimento,
que é onde também trabalha colocando o centro, o homem e o humanismo, e com isso há uma hipervalorização da racionalidade e tudo mais. Aquilo resgata muitos conceitos que foram construídos lá na Idade Clássica, na Idade Antiga, com a lógica de Aristóteles. E mais diante, perto da Revolução Francesa, onde a gente teve o Iluminismo, nós vamos ter essa hipervalorização da racionalidade com o surgimento de técnicas para você obter um raciocínio lógico. Essas técnicas é o que a gente chama de método, tá? Então nós estamos trabalhando aqui o raciocínio, a construção do pensamento do ser humano. Nessa época nós temos aí dois grandes expoentes. O primeiro deles é René Descartes, né? Que vai trabalhar com a racionalidade cartesiana. Então ele trabalha com a análise, a evidência, a consequência. E nós começamos a surgir um aprofundamento da lógica aristotélica, da causa-consequência, vendo os fatores envolvidos nessa causa-consequência, tá? E mais para frente, nós vamos ter aí o Francis Bacon, que ele é considerado praticamente teoricamente um fundador da ciência. Por quê? Porque ele começa a trabalhar com as experiências, o empirismo, aonde ele começa a fazer testes para verificar se aquela teoria ela é verdadeira ou não. Então, com essa valorização do raciocínio, o homem começou pelo processo do iluminismo, falando, olha, o segredo para descobrir a verdade é a razão. No entanto, com a chegada do realismo crítico de Kant, né, Immanuel Kant, o que ele traz para a gente? Que a realidade, na verdade, a gente não consegue ver realmente o que é a verdade, porque sempre nós somos influenciados por um ponto de vista nosso. Então, seja um ponto de vista de um contexto que você está inserido, ou por um momento da história que você está inserido. Então, ele começa a fazer uma crítica à nossa racionalidade, mostrando que não é tão fácil assim construir verdades. Ele faz, então, uma crítica à realidade, por isso que se chama realismo crítico. Na sequência, por conta dessa dificuldade de trabalhar com construção de verdades na realidade, nós temos Hegel trabalhando com o idealismo dialético. Puxa vida, o que é isso, Du? Então, ele começa a buscar na teoria e construindo teorias e fazendo diálogo dessas teorias para que ele chegue numa síntese. Então ele trabalha na construção de uma tese, de uma antitese, até chegar numa síntese. E com isso, ele busca a construção de uma verdade ideal. Por isso que é o idealismo dialético, exatamente. No entanto, nós começamos a perceber que a construção da verdade, ela tem muita dificuldade. Principalmente porque nós temos verdades que aparentemente, na prática, elas não são tão eficientes, elas parecem que é muito bonito na teoria, mas na prática parece que não funciona. Então, a escola de Frankfurt, essa escola alemã, né? Ela trabalha com alguns autores que começam a trazer uma crítica a essa razão, e nós sofremos, então, a crise da razão, a crise do racionalismo. E esse é o primeiro passo para responder ao idealismo dialético de Hegel. Então, é agora que nós estamos no contexto certo para falarmos sobre o pragmatismo. O pragmatismo é uma resposta a essas teorias que a gente não sabe se todas funcionam ou não funcionam. Então, o pragmatismo, ele vai ser essa resposta a essa sequência histórica da filosofia. Vamos ver um pouquinho mais como que funciona isso? Então, vamos aprofundar um pouquinho agora nos conceitos, tá? A gente aprendeu um pouquinho da história,
Vamos ver os conceitos agora. Então, pragmatismo, tá? Você já sabe que é uma resposta a essas teorias que foram criadas. Lembra? Eu começo a usar raciocínio, causa, consequência, começo a fazer análise, né? Então eu busco todas essas ferramentas de raciocínio lá do Descartes, do Francis Bacon. Aí eu começo a perceber que nem tudo que eu vejo é verdadeiro, que eu tenho algumas coisas que influenciam a minha razão, vem a crítica da razão, do Immanuel Kant. Então Hegel começa a trabalhar com teorias, uma teoria verifica a outra e vem o idealismo dialético, até que nós chegamos no pragmatismo. O pragmatismo vem da palavra grego pragma, que significa ato, ação. Muito bem. Ela visa aquilo que é útil, ou a gente poderia dizer o seguinte, ela vai dizer para a gente qual teoria funciona. Então agora eu estou construindo o que é verdade baseado naquilo que funciona. Para isso, eu preciso o quê? Fazer um teste da verdade, um teste da teoria, da crença. E então, para testar, eu preciso fazer uma experiência. Veja como o empirismo de Francis Bacon vai influenciar isso. A partir disso, eu começo a estabelecer conceitos com o meu pragmatismo, testando as teorias com a experiência, e eu começo a ter conceitos criados por ela e que vão gerar ações. Então, os conceitos do pragmatismo, por conta da experiência, eles orientam as minhas ações. Além disso, a experiência, eu começo a criar um histórico, uma bagagem de memória, de experiência, em que eu consigo criar uma previsão do que vai acontecer. Um terceiro ponto é que agora a verdade, né, a crença, ela depende do quê? De resultados práticos. Verificar a crença, eu preciso exercitar o instrumento da experiência. Por conta disso, a verdade, ela precisa funcionar. Uma verdade que não funciona, não é uma verdade. Isso, então, por definição, é o pragmatismo. Então, o que é verdade? No pragmatismo, o que é verdade é aquilo que funciona, aquilo que dá certo, aquilo que é verificado pela experiência e que traz resultados positivos. Deu para entender? Tá bom. Você entendeu o conceito do pragmatismo, mas ainda a gente precisa aprofundar um pouco nesse conceito. Como é que esse pragmatismo chegou no nosso pragmatismo de hoje? Então, presta atenção. Eu coloquei para você aqui uma sequência dos autores, a evolução do que foi o pragmatismo. Então, olha só, o autor ali, o Peirce, que está lá em 1839 a 1914, ele trabalha esse conceito inicial que a gente conversou. A experiência testa a crença, ela testa a verdade. Se funciona, então a teoria, a crença, o pensamento que eu supus, ele é verdade, porque ele funciona, tá? Na sequência, o William James, em 1842 a 1910, que é o tempo que ele passou ali, o pragmatismo, na verdade, ele é um instrumento, ele é um método, tá? Então, ele tem uma utilidade moral. William James era um religioso e ele trabalhava com isso, né? Essa teoria do pragmatismo, ele utilizou essa forma de pensar como um método para verificar as verdades que são boas e as verdades que são ruins, que são más. Então, ele trouxe uma vertente do pragmatismo daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Então, ele trabalhou com uma utilidade, só que uma utilidade moral. Já Dewey, em 1859 até 1952, ele trabalhou sim ainda o pragmatismo como um método, como um instrumento, mas não mais como uma utilidade moral, mas ele começou a avaliar a eficácia das verdades. Então eu construí uma teoria, uma verdade, e eu queria saber se ela funciona ou não para resolver problemas. Isso aqui resolveu o meu problema? Ótimo, então isso aqui serve, essa verdade. Isso aqui não resolveu o meu problema, então essa verdade não me serve, ela não presta.
Você percebe alguma semelhança nos dias de hoje? Olha como nós estamos chegando mais perto do pragmatismo contemporâneo nosso. Muito bem. E por último, eu coloquei aí o Hort, tá? Que já é de uma fase mais contemporânea. E aí você vai ver muito do relativismo dentro aí, que ele não vai mais se preocupar em buscar o que é verdade. O pragmatismo contemporâneo, ele não está interessado em buscar o que é verdade. Ele está mais preocupado em fazer análise das verdades com outras verdades. Na verdade, o que ele está buscando? Ele quer simplesmente deixar o que é verdade em aberto. Eu não preciso estabelecer uma verdade. Eu posso trabalhar nas relações das crenças e adotar o que é verdade de acordo com a utilidade para mim. Ela é subjetiva. Ela não precisa ser uma verdade universal. Ela pode ser uma verdade particular. Percebeu a sequência? Então veja, recapitulando então, você aprendeu que o pragmatismo ele começa vendo o que funciona e o que não funciona. Depois você vai perceber se as verdades elas são verdades que proporcionam conceitos morais bons ou ruins. Depois você vai ver uma questão da eficácia, se ela funciona ou não funciona, se resolve meu problema ou não resolve meu problema. E isso não precisa ser agora mais uma coisa universal, mas isso pode ser para mim, individual, particular. Olha, isso aqui funciona para mim deu certo. Se para você não deu certo, tudo bem, fique em aberto. Percebeu como o pragmatismo está chegando na sua vida? Vamos continuar. Então, olha só, didaticamente, eu dividi o pragmatismo de hoje em 3 vertentes, tá? Como bom presbiteriano, né? A gente divide sempre em 3, né? Então, eu coloquei aqui uma primeira parte, o pragmatismo moral. Uma segunda parte, o pragmatismo que visa performance, tá? A eficácia. E por último, uma derivação do pragmatismo, que não é o escopo da aula, mas não tem como falar de pragmatismo se a gente não falar de utilitarismo, que é o pragmatismo utilitarista. Então veja, o pragmatismo moral, ele pode ser dividido em legalista e libertino. O pragmatismo de performance, ele vai estar relacionado com o desempenho. E o utilitarista é se ele é útil ou não é útil, se ele funciona ou não funciona, tá? Então agora nós vamos analisar um a um. Vamos nessa? Então olha que interessante. O primeiro ponto aí, o pragmatismo moral, tá? Eu coloquei aí de uma forma legalista, né? É aquele que fala, errou tem que pagar, desobedeceu tem que ser punido, né? É o famoso filosofia do leite moça. O que é a filosofia do leite moça? Bateu, tomou. Então, esse pragmatismo é mais ou menos assim, ó, olho por olho, dente por dente. Eu não sou obrigado a aguentar desaforo. Falou, eu não levo desaforo para casa, não. Falou, tomou de mim. Entendeu? Comigo é assim, não tem essa. Então, esse pensamento pragmático de causa e consequência, de tipo, o que me é útil, o que resolve, tá? Só que de uma forma moral, né? De uma forma legalista, que me faz, que me traz consequências boas ou ruins. É mais ou menos o pensamento de Jonas. Se você ler o livro de Jonas, você vai lembrar que Jonas é chamado por Deus para pregar pro pessoal de Nínive, tá? Que na época era a capital ali da Assíria. E esse povo, eles tinham arregaçado com o povo do Reino do Norte, matado mulher, criança. E Deus chega para Jonas e fala assim, Jonas, é o seguinte, eu quero que você vá pregar para aquela turma para eles se arrependerem. E Jonas não quer. Por que ele não quer? Porque aqueles caras mataram gente que ele amava. E ele conhecia o Deus dele. Ele sabia que se ele pregasse a palavra, o que ia acontecer? Aquele povo ia se arrepender e Deus ia perdoar. Só que Jonas não queria. Jonas queria o quê? Filosofia do leite moça. Bateu, tomou. Então, veja, quando você chega no final do livro,
que Jonas ainda assim ele vai lá engolido pro peixe grande, joga, ele vai meio que pregar, meio que obrigado, ele prega meio que num dia rapidão para ver se a turma não se converte, a turma se converte, até que ele deita ali, ele deita deprimido, porque ele sabia que Deus ia perdoar. Então veja, no coração de Jonas ele tinha esse pragmatismo moralista, legalista, que tinha que ser condenado, se essa turma fez tem que pagar. Então é muito interessante que hoje em dia nós também temos isso. Nós temos hoje um pragmatismo muito forte, no sentido até como que eu posso dizer? De distorção até de educação. Muitos pais que trabalham com a educação dos filhos, e eu acredito sim que há necessidade de ter disciplina, há necessidade de punição, mas não se esqueça que você tem que pregar o evangelho não do mérito na sua casa, mas você precisa pregar o evangelho da graça. E o evangelho da graça é o evangelho que sim, a gente tem responsabilidade, mas também tem perdão, tem exortação, tem compreensão, tem mansidão, tem segunda chance. Não se esqueça disso. Cuidado com o pragmatismo moralista, legalista na sua casa. Vamos passar para o próximo. O segundo pragmatismo é muito engraçado. É muito engraçado. Por quê? Porque é um pragmatismo libertino. E aí eu vou dar um exemplo para você. É aquela famosa história dos fins justificam os meios, né? O que você quer dizer com isso, Du? Então pensa comigo. Tá tendo muita doença venérea, né, entre os jovens que tá engravidando namorada, que isso e aquilo. Aí chega alguém, levanta na igreja e fala assim: ah, tomar banho, viu? O pessoal da igreja tinha que ser um pouco mais prático. Cara, vamos distribuir camisinha pra essa molecada, porque eles vão fazer mesmo, entendeu? Já que vai fazer sexo mesmo, que vai ter relação sexual, pelo menos se protege, usa camisinha, né? Você já lembrou disso daí? De gente que já falou assim? Não sei se você já falou isso. Você acha que tá certo? Isso é pragmatismo. Só que é um pragmatismo moralista libertino. Ou seja, tem que resolver o negócio. Não se preocupa muito em consertar o que tá de errado. Pelo menos acerta o resultado. Não vai ter doença e não vai ter gravidez, porque usa camisinha. Mas o problema tá aí? Não, o problema tá na indecência. O problema tá no pecado da carne, de ter relação sexual antes do casamento. Percebe que os fins justificam os meios? Vou dar outro exemplo. Então imagina o seguinte, olha, uma baita de uma corrupção aqui no Brasil. Nossa, eu não aguento mais esse bando de político lá de Brasília. Aí levanta uma pessoa e fala assim: rapaz, tinha que jogar uma bomba lá em Brasília, matar todo mundo. Pelo menos aí a gente ficava livre e começava do zero. E aí? Pensamento pragmatista. Pragmático. Então veja, olha só. O que você está vendo aí? Você está vendo, os fins justificam, eu mato todo mundo, mesmo que saia alguns inocentes, eu arrebento, mas pelo menos eu garanto. Eu garanto que eu vou acabar com a corrupção. Acaba mesmo? O problema é a corrupção? Ou o problema está na natureza do homem? Está no pecado que habita também no seu coração e no meu? Ou então eu vou jogar uma bomba lá na Rocinha para acabar aqueles traficantes, isso e aquilo. E as pessoas inocentes que estão lá? Custe o que custar para a gente resolver as coisas? Percebe como que o pragmatismo moralista, libertino, ele também pode criar disfunções de atitudes? É numa dessa que a gente vê muito terrorista atuando por aí, gente. Cuidado, cuidado. Vamos passar para o próximo ponto. Esse ponto é demais. Esse ponto é demais. É o pragmatismo da performance. Olha só que eu coloquei aí. Hipervalorização do resultado. Hipervalorização do desempenho. Você visa o tempo todo metas, objetivos. Metas, objetivos. Rapaz, você não está se sentindo trabalhando num banco? Meta, objetivo. Meta, cumprir meta. Quantas pessoas hoje trabalham assim? Será que na sua família você está trabalhando assim? Qual é a nossa meta? Guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro. E aí? Eu tenho que trabalhar, dar o sustento, conforto para minha casa, Eu tenho que... Sem sacrifício não tem almoço grátis. Olha o pensamento pragmático da performance. Eu preciso performar.
Mas e a educação dos meus filhos? E a minha presença dentro de casa? E o meu contato com a família? E o cuidado com o próximo? Eu quero guardar, e eu tô vendo o outro passando necessidade. E a generosidade? E a piedade? O olhar compassivo com o outro? Para você cuidar do outro, para você exercer o texto de 1 João 3, de 16 até 19, que diz: que filho que consegue ver um irmão passando necessidade, necessitando de pão, não vai dar pão, vai dar pedra? Como pode a gente amar apenas da boca, mas não amar de atitudes, de coração? Veja, olha como que esse pragmatismo, quando ele começa a trabalhar muito com a nossa performance, ele faz a gente olhar muito para o nosso eu, para o nosso ego, para o nosso dinheiro, para o nosso status, para o poder. Isso é muito perigoso. A gente começa a pensar que nós somos pessoas importantes. Nós nos preocupamos que nós vamos influenciar. Percebe que esse pragmatismo da performance, ele faz você se esquecer, muitas vezes, de qual é o seu chamado, de qual é a sua identidade. Percebe como ele começa a distanciar você dos seus amados e começa a distanciar, inclusive, de quem você é. Ele começa a aproximar você simplesmente de um ser humano existencialista. Lembra do existencialismo? Nós somos aquilo que nós fazemos, que nós performamos. É isso que você é hoje. Percebe como isso entrou no seu lar, que tem sido feroz para destruir as relações. Às vezes destrói até trabalhos. Você passa a se dedicar tanto no trabalho que você esquece os seus valores, da honestidade dentro. Às vezes você está atendendo um cliente, você está preocupado só com a meta e se esquece que você tem que se preocupar com a necessidade do seu cliente. Percebe quantas coisas são difíceis, como que o pragmatismo ele vai cegando a gente? Pense nisso. E por fim, nós chegamos no pragmatismo utilitarista. Então, é o raciocínio que eu busco aquilo que é útil. É a hipervalorização da utilidade. E a minha motivação é o meu bem-estar, é a minha felicidade. Com isso, a gente começa a criar a cultura do descartável. O que é a cultura do descartável? É os relacionamentos que eles acabam sendo interesseiros. Eu me relaciono com aquela pessoa porque ela pode me oferecer alguma coisa. Se ela não pode me oferecer nada, esse relacionamento para mim não serve. Ele simplesmente não me agrega nada. Eu não ganho nada com isso. Percebe que a gente tem até casamentos. Eu casei para ser feliz. Quantos casamentos que as pessoas não estão encontrando a felicidade e vai se aconselhar até com cristãos. E a pessoa chega e fala assim, você não merece ele. Você não merece, cai para outra. Ele não te agrega nada, ele não te retribui, não faz nada para você. É isso mesmo. Você merece coisa melhor. Ou então a gente entra nesse pragmatismo utilitarista, mas numa cultura consumista. O que é cultura consumista? Gente, é mais ou menos assim, ó. Eu frequento a nossa igreja. Quem tá pregando? Quem tá dando aula de escola dominical? A fulano? Ah, não, eu não gosto. Ah, não vou assistir, não. Não vou. Esse não serve pra mim, não é útil. Eu não aprendo com ele. Não tem esforço. Não tem esforço. Tem que ser tudo mastigadinho pra você. Ah, esse daqui sim, ele explica super bem. Ah, agora sim, agora eu gosto. Não, eu me simpatizo muito com ele é muito legal. Nossa, esse é legal. Nossa, o fulano fala tão difícil. Ai, eu não consigo... E aí? E a sua parte, o seu esforço e a sua busca? Você simplesmente está só usando, consumindo. A ponto que se não tiver mais aquela pessoa que te agrada, quando não agrada você, você sai da igreja. Ou então você está tendo uma situação na igreja que está tendo muita discórdia.
as pessoas são de direita, não servem para mim, eu preciso de pessoas que pensem segundo o evangelho, segundo um pensamento socialista, um coração socialista. Essa turma, ou então, esses bandos de PT, vermelho, não sei o quê, não dá, é cabeça muito ignorante. Quer dizer, se essas pessoas não servem, você elimina elas da sua vida. Como é que é isso? Então esse pensamento pragmático, PT para mim tá fora, não serve. É de direita, Bolsonaro para mim tá fora, não serve. Como é que funciona? Você acaba fazendo esse critério e você vai usando as pessoas? As pessoas têm que ter semelhanças com você, para você ficar confortável. Você percebe que muitas vezes algumas pessoas que são diferentes da gente, foi Deus que colocou elas na sua vida? Para que você pudesse refletir um pouco sobre os seus princípios e valores, para você às vezes não ir demais para o lado direito, ou você ir demais para o lado esquerdo. Você já percebeu que Jesus Cristo não tem lado? Que ele está no meio de dois ladrões, um à direita e outro à esquerda? Percebe como é pesado isso? Será que as pessoas que estão na sua volta, que estão trazendo desconforto para você, não é para você desenvolver um pouquinho mais do fruto do Espírito, da mansidão, do domínio próprio, da longanimidade, do amor? Percebe? Olha, quando você orar pedindo alguma coisa para Deus, cuidado, viu? Deus não dá de mão beijada assim, Ele te dá oportunidades. Talvez você esteja com várias oportunidades na sua vida e está deixando passar. Cuidado com o seu pensamento pragmático, extremamente utilitarista. Vamos seguir. Bom, turma, agora nós vamos ver a resposta bíblica a todo esse conhecimento pragmático. Você já entendeu o que é pragmatismo, já viu o componente dele moralista, já viu o componente dele do desempenho, da eficácia, da performance, e já viu o componente utilitarista. Agora vamos ver um pouquinho na Bíblia a historinha desse rei Acaz, que é do Reino do Sul, né? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 22 e 23. Eu vou ler com vocês aqui na NVI, tá? Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava, olha o pensamento pragmático, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecei sacrifícios a eles, para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Percebe que o pragmatismo do rei, simplesmente ele foi atrás de oferecer sacrifícios para os ídolos do outro rei, porque eles estavam tendo uma boa performance nas guerras, ok? E ele partiu para um pensamento utilitarista, vou usar esse Deus para proveito meu, e a partir disso ele acabou construindo uma ruína para ele. Por quê? Porque simplesmente ele teve um comportamento idólatra, ele se afastou do verdadeiro Deus, ele não confiou no verdadeiro Deus dele. Percebe como que muitas vezes o nosso pragmatismo faz olhar para o nosso eu e constrói a nossa ruína? Muito bem. Isso é o que a revista trouxe para a gente. E a gente poderia acabar a aula aqui, falando sobre pragmatismo e esse texto de 2 Crônicas. Mas eu gosto muito de trabalhar com uma visão cristocêntrica sobre a resposta bíblica na pessoa de Jesus. Então eu quero mostrar para vocês um complemento dessa resposta. Vamos lá. Na pessoa de Jesus, nós vamos encontrar algumas respostas às 3 vertentes do pragmatismo. Então, a primeira delas, que é o pragmatismo que eu coloquei para vocês aí, o moralista, que é legalista, nós vamos falar sobre a história de Maria Madalena, em João 8, de 1 a 11. O texto diz assim, ao amanhecer, né, Jesus estava no Monte das Oliveiras, né, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, que era Maria Madalena.
Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Olha o pragmatismo, né? Causa-consequência. Então tem que fazer isso aí. E o Senhor que diz? E eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, tá? Então assim, basicamente assim, ó, não fez, tem que pagar, tem que cumprir. A lei, ela é pragmática, né? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Olha como Jesus trabalha com a graça. A resposta moralista de Jesus é através da graça. A graça maravilhosa que existe. Jesus não a condena porque ele tomou a condenação da vida dela. Ela não foi apedrejada porque ele morreu na cruz por ela. Mas ele disse: aceite o meu perdão, porque eu vou tomar a sua condenação. Veja que o pensamento de Jesus, ele é não através de um pragmatismo, mas é uma praxis, é uma prática, a prática da graça. E isso é o famoso reino de Deus, onde os valores são invertidos. Essa é a maravilha, essa é a resposta ao pragmatismo que Jesus faz para a nossa cultura. Vamos ver o próximo ponto? Agora aqui eu já vou falar sobre o pragmatismo, a resposta de Jesus ao pragmatismo moralista libertino, tá? E eu quero convidar vocês a ir lá para o texto de Mateus, capítulo 4, do verso 8 ao 11, onde nós vamos falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Então, olha só, ele coloca assim: Depois disso, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhes respondeu: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos o vieram servir. O que eu quero falar para vocês desse texto? O pragmatismo, ele nos leva a atalhos, caminhos mais curtos, caminhos aonde nós vamos encontrar os resultados, mas sem muito esforço. Muitas vezes de uma forma mais curta, mais eficiente, mais fácil. Custe o que custar. Aqui, Jesus ele podia escolher dois caminhos. Esse caminho mais curto era só ele se ajoelhar para o diabo e o diabo daria tudo para ele. Ou ele seguiria o caminho mais longo, que é o caminho do Calvário, o caminho mais difícil, mais doloroso, o caminho da cruz. E naquele caminho, ele sabia que se ele subisse naquele trono, que era a cruz, e colocasse aquela coroa de espinhos, Deus daria tudo isso para ele. Mas seria bem mais longo esse caminho. Esse é o caminho da vontade de Deus. Esse é um caminho bem tortuoso. Percebe quanto que o pragmatismo, ele convida você a fazer o que for preciso para você colher os resultados e tomar o caminho mais curto? Aqui, Jesus caminharia também para a idolatria. Ele abriria a mão dos valores de Deus para conseguir aquilo que ele desejava. No entanto, diferentemente de Adão e Eva, que desejavam o conhecimento, Jesus, o desejo dele era cumprir a vontade de Deus. Qual é o caminho que você tem seguido na sua vida? Você tem buscado atalhos? Ou você tem
negado a si mesmo, pegado a sua cruz a cada dia e seguido Jesus. Qual o caminho? Agora, nós vamos falar sobre o pragmatismo da performance. Não tem como não falar desse texto, gente. Marta e Maria, né? Lucas 10, de 38 a 42. Olha que texto maravilhoso, né? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, né? E onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe, me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha só como a gente está vendo aqui, uma irmã preocupada com a performance e a outra preocupada com o relacionamento, preocupada com o chamado dela de se colocar aos pés de Jesus. Quantas vezes na sua vida você tem aberto mão, tem deixado de longe aquilo que Deus te chamou para você assumir como ministério da sua vida, como pai de família, como líder espiritual da tua casa, como uma mulher sábia que edifica o seu lar, que faz do seu marido honroso em meio à cidade, uma mãe que é boa gestora do lar, que é boa gestora dos negócios, que contribui no lar. Você que é filho, que honra seu pai e sua mãe, que se preocupa com a velhice deles, que busca pregar o evangelho em meio à sua escola, em meio ao seu ambiente de trabalho. Qual é o seu chamado? Ou você está preocupado com a sua performance? De passar no vestibular, de pagar as contas, de conseguir um trabalho? Tem deixado de lado o seu chamado por conta da performance? Hein, Marta? Responde para mim. Percebe como o pragmatismo da performance já te contaminou? Pense nisso. E agora eu termino com o pragmatismo utilitarista. E não tem como não chegar nessa parábola do filho pródigo. Só que eu não vou falar do filho pródigo. Eu não vou falar do filho mais novo. Eu vou falar do filho mais velho. Olha aqui comigo nesse texto, ó, em Lucas 15, lá no versículo 28. Logo depois que o pai recebeu o filho mais novo, arrependido, matou o novilho gordo, começou com música e dança. Olha só, o filho mais velho chegou ali, viu a música e a dança e não entrou. Aí o pai saiu e foi falar com o filho. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. O que você percebeu aqui? Que esse filho mais velho, ele servia sim. Ele servia o pai. Não tenho dúvida que ele servia. Mas ele servia por obrigação, para ganhar alguma coisa em troca, para usar o pai. Na verdade, ele vivia ali do lado do pai, o nome dele está no testamento, para ele levar tudo com ele. Olha o relacionamento dentro da casa, utilitarista. Eu te sirvo, eu te honro, mas eu quero as tuas posses. Eu quero ser retribuído. Eu faço, mas eu faço por mérito. Como que tem sido a sua vida com os relacionamentos? Você tem se relacionado com as pessoas dessa forma?
dessa forma de usar as pessoas. Pessoas que vivem com você e você investe nas pessoas se elas vão te dar algo em troca. Se a pessoa não te der nada em troca, você não investe nela? Que tipo de filosofia é essa? Você trabalha com as pessoas numa cultura descartável? Você tem usado as pessoas de uma forma consumista? As instituições, a igreja, a escola? Você se preocupa muito com os seus direitos, mas não com os seus deveres? Que tipo de pragmatismo já tomou conta do seu coração? Esse utilitarismo? Olhe em sua volta. Veja os seus relacionamentos. Em que pé que você chegou? Está na hora de você começar a reconhecer que você está cego. O pragmatismo te cegou. E você está caminhando para o buraco. E você vai tropeçar. Está na hora de você abrir os olhos e enxergar que você precisa da prática de Cristo, não do pragmatismo. Vamos ver como é que funciona isso? Eu termino a aula com esse slide de aplicação, turma, mostrando para vocês a diferença entre o pragmatismo e a prática de Cristo, a praxis de Jesus. Enquanto que no pragmatismo moralista, nós temos o legalismo da cultura do bateu, tomou e da libertinagem, de você fazer tudo o que for preciso para atingir os resultados. Aqui na praxis de Jesus, a resposta, o que você precisa de fato é buscar a vontade de Deus. É isso que você precisa. Você não precisa usar a cultura do bateu, tomou ou os fins justificam os meios. Não. Você precisa da prática da graça, do evangelho da graça, buscando sempre agradar a Deus e fazer a vontade dele. Essa é a prática que você precisa. Em segundo lugar, o pragmatismo da performance, que valoriza muito resultados, ele é trocado por uma identidade de filho de Deus. Perceba que muitas vezes nós nos preocupamos muito em sermos melhores e de sermos os melhores naquilo que nós fazemos, e nós começamos a atribuir valor a quem nós somos para aquilo que nós fazemos. E lembre-se que o seu valor não está naquilo que você faz, mas o seu valor está naquilo que Cristo fez por você. Lembre-se que o seu valor é da identidade que você tem, que você é um filho amado de Deus em quem Deus tem prazer. Da mesma forma que se você aceita Jesus como seu Salvador, o seu irmão mais velho, ele é aquilo que você também é para Deus, um filho amado. Porque a partir de agora, Deus não olha mais você, Ele olha Cristo em você. E quando Deus olha Cristo em você, o céu se abre, a pomba desce e a voz do céu diz: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então veja, a resposta ao pragmatismo com a praxis de Jesus é você saber a sua identidade de filho amado de Deus. A resposta ao pragmatismo moralista é você fazer a vontade de Deus. É você se transportar ali para o Getsemane com Cristo e que você diga que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E por fim, a resposta ao pragmatismo utilitarista, que trabalha com as relações de uma forma descartável, o que a pessoa me agrega, o que ela me acrescenta. Você não fica mais preocupado em ser servido. Você busca a servir o próximo. Você faz das palavras de Jesus as suas. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Essa é a prática de Cristo. Essa é a prática que tem que ser na sua vida. Que você busque fazer a vontade de Deus. Esse é o seu chamado. A sua identidade é de filho de Deus. E por fim, o seu propósito é você servir o próximo. É você fazer o nome de Deus conhecido e o nome grande dele.
Que Deus possa quebrar as escamas do pragmatismo da sua vida e que você enxergue cada vez mais e busque Cristo na sua vida e que a praxis de Cristo, ela transborde no seu coração. Amém? Vamos orar? Turma, eu oro com vocês, mas antes eu peço para vocês olharem um quadro de novo. Lembra esse quadro do Peter Bruegel? Um cego guiando outro cego? Que essa seja o quadro que você não se esqueça da revista. Que você sempre lembre que as ideologias estão aí. O ateísmo, o pragmatismo, o humanismo, o existencialismo, o gnosticismo e tantas outras. O individualismo, tantas outras. E elas são ideologias que vão cegar você. E se você ficar seguindo essa turma que está cega, você vai tropeçar. Que você possa abrir os olhos, que você possa enxergar o cristianismo na sua vida. Que na aula especial de hoje você possa adquirir essa praxis de Jesus. Oremos. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão especial com a turma da Escola Dominical. Que essa aula possa realmente, Pai, transformar o pragmatismo de cada um numa praxis de Cristo. Que nós possamos adquirir a nossa mente, como diria o nosso pastor Cícero, que a gente tenha uma mente cristificada, mas que também nós tenhamos a nossa prática cristificada. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Um beijo, galera. Deus abençoe. Fiquem com Deus.